Bom, a nossa aula vai ser sobre o funcionamento do turbocompressor, que a gente vai explicar como funciona, as características, as vantagens, desvantagens, enfim, a diferença entre outros tipos de equipamentos que ajudam a aumentar a potência do seu carro. Bom, para começar, o turbocompressor, também conhecido como turbo, turbocharger, é um equipamento adicionado aos motores de combustão interna que aproveita os gases de escape para injetar o ar nos cilindros, ou na câmara de combustão, que fica no motor, no caso. Um turbocompressor inclui um par de rotores radiais ligados num só eixo, que giram de um lado como turbina e do outro como compressor. Ou seja, tipo, um lado gira como turbina, sugando ar, e o outro como compressor, comprimindo o ar, diminuindo ele. Como é que fala? Diminuindo o ar. Enfim, continuando. O turbocompressor fica ligado ao coletor de escape de um motor de combustão interna e aproveita a energia dos gases de escape, ou seja, os gases gerados pelo escape na queima do combustível, eles são reutilizados no turbocompressor, que esses gases fazem girar uma turbina conectada por meio de um eixo comum a um rotor, o qual tem a função de bombear o ar para os cilindros. Esse rotor é um compressor centrífugo responsável por capturar o ar atmosférico e comprimi-lo na entrada da admissão ou do coletor de admissão do motor através de mangueiras ou tubulações de alta pressão. Ou seja, o ar é levado até os cilindros por mangueiras ou tubulações de alta pressão. Aí, com o aumento da densidade do ar decorrente da compressão, que o ar é comprimido no turbocompressor, e aí ele é mandado para os cilindros, pode adicionar-se mais combustível a essa mistura, que será encaminhada até a câmara de combustão do motor, fazendo com que mais trabalho seja produzida a cada ciclo. Ou seja, tipo, vai poder ser adicionado mais combustível no ciclo de combustão do motor, ou seja, vai dar mais potência para o motor, que as partículas de ar vão ficar menores, assim dando mais espaço para o combustível e aumentando também as partículas de ar no motor. Ou seja, o motor vai ficar mais potente. O turbo, como conhecemos hoje em dia, só foi inventado em 1905 pelo engenheiro suíço Alfred Busch. Em sua patente, concedida naquele mesmo ano, ele descrevia como uma máquina reciprocante pela qual a energia dos gases expelidos pelo motor aumentaria o fluxo da mistura ar-combustível, no qual a energia cinética dos gases de escape moveria um eixo ligado a uma turbina que serviria como pré-compressor para o ar admitido pelos cilindros. Exatamente o que faz um turbo hoje em dia. Tipo, o que ele propôs naquela época ainda é utilizado hoje em dia. Bom, só completando o que já foi dito sobre o motor turbo, eu vou falar sobre suas vantagens em comparação com o motor convencional. A principal delas é a eficiência, já que o motor turbo consegue ter a mesma potência que o motor convencional, mas para isso utilizando muito menos combustível, pois ele utiliza o gás que foi queimado no processo de combustão para gerar a potência extra no motor. Outra vantagem é que quando o carro estiver em baixa velocidade, ele consumirá menos que o motor aspirado, só pelo fato dele ser mais eficiente. Por exemplo, um motor turbo 1.2 consumirá somente 1.2 litros quando estiver em baixas velocidades. Mas quando estiver em altas velocidades, o motor turbo de 1.2 será equivalente ao motor aspirado de 2 litros. Por isso que ele é considerado mais econômico. O fato dele ser mais potente acaba também ajudando a não sobrecarregar o motor em altas velocidades. E uma outra vantagem é que ele é ecologicamente correto, já que ele consumirá menos combustível e que ele reutilizará uma parte do gás carbônico que foi gerado na queima. Outra vantagem é o peso do motor, já que o motor turbo tem uma eficiência maior do que o normal. Ele pode ser bem menor que o motor convencional e seus componentes podem ser mais leves. Além disso, ele também tem uma eficiência volumétrica muito melhor, porque ele preenche o interior do pistão
com ar utilizando mecanismos ao invés de somente o vácuo, já que o vácuo não possui uma grande eficiência na hora de preencher o pistão em um curto período de tempo. Bom, mas como nem tudo são flores, o motor turbo também tem suas desvantagens. Uma delas é que ele requer maior cuidado na hora de cuidar dele, pois ele tem mais componentes, e com mais componentes ele vai precisar de maior lubrificação. A aplicação do turbocompressor são em motores 4 tempos e motores 2 tempos. Agora vamos falar sobre o motor 4 tempos e 2 tempos. Vamos começar pelo motor 4 tempos. O que é um motor 4 tempos? Ele nada mais é que ele tem 4 etapas, ou seja, essas 4 etapas são a admissão, compressão, combustão e exaustão. Ou seja, seria a primeira descida, que seria o primeiro movimento do pistão. A primeira descida seria a admissão. O segundo movimento do pistão seria a subida, seria a compressão. O terceiro movimento do pistão seria uma descida, seria a combustão. E o quarto movimento do pistão, que seria a subida, seria a exaustão, que empurraria os gases para fora. Já no caso dos motores 2 tempos, ele faz as 4 etapas em uma subida e uma descida do pistão, que seria admissão, compressão, combustão e exaustão. O grande diferencial dos motores 2 tempos para os 4 tempos também, que os motores 2 tempos não possuem válvulas, e sim eles possuem janelas, ou seja, orifícios que conforme o pistão movimenta e trabalha, o próprio pistão já abre a passagem da mistura ar-combustível e a passagem para a saída dos gases, ou seja, a exaustão. Já os motores 4 tempos, eles possuem válvulas, ou seja, eles utilizam o movimento do virabrequim para sincronizar a polia do comando de válvulas para abrir as válvulas no tempo correto. Os motores 2 tempos de pequeno porte não utilizam o cárter como depósito de óleo. A lubrificação obtém-se adicionando o óleo diretamente ao combustível, na proporção típica de um volume de óleo para 40 de combustível, ou com a utilização de algum dispositivo de lubrificação automática, como o Lubrimate dos automóveis DKW ou o Autolube de algumas motocicletas. O óleo contido no combustível deposita-se nas superfícies metálicas, lubrificando os elementos à medida em que passa a câmara de combustão para o cárter.